Arreda para cá, mais uma edição do nosso podcast, nosso programa aqui nesse canal do YouTube. Aliás, ativa aí o sininho, peça seu amigo, vizinho, seu colega. Quanto mais pessoas chegarem, vai ficar bem bacana a nossa interação. Você pode mandar perguntas, sugestões, críticas. A sua participação é muito importante conosco aqui. Já agradecendo os patrocinadores, os parceiros, Unimed Juiz de Fora, também o Santa Cruz Shopping, conosco a Sudeste Automóveis e o Sinteac, o sindicato aí, que trabalha com recursos humanos, tem feito um trabalho belíssimo, inclusive, estão todos conosco aqui nesse programa semanal Arreda Pra Cá, que tem um convidado especial, como sempre, nessa edição de terça-feira, comigo aqui o Major Jean Amaral, da Polícia Militar, Relações Públicas da PM, se é que a gente pode usar esse termo. Major, obrigado pela gentileza em participar conosco aqui desse episódio do Arreda Pra Cá, falando um pouquinho, conversando, né? Eu gosto sempre de usar esse termo, a gente vai conversar aqui na próxima hora. Ricardo, eu que agradeço a oportunidade e a gente deseja sucesso nesse novo programa. Tenho certeza que será um programa de bastante audiência. E a Polícia Militar, como sempre, parceira, né, de tudo que você está envolvido, né? A gente já é sempre um parceiro de longa data aí nas matérias, em todos os lugares que você tem passado. E a gente preza muito essa parceria, né, da Polícia Militar com tudo aquilo que você está envolvido, os programas que você faz. E a gente está disponível, sim, para poder dar esse panorama da segurança pública em Juiz de Fora. Né, a gente faz a tarefa lá de Relações Públicas da Polícia Militar, aqui na 4ª Região da Polícia Militar, que é uma região que engloba os 86 municípios aqui da Zona da Mata de Mineira, mas a gente está aqui disposto para falar não só de Juiz de Fora, mas de todos os assuntos que porventura isso interessar. A gente vai falar muito de segurança pública. Antes de falar de segurança pública, eu vou falar um pouquinho sobre o homem, né, o cidadão Jean Amaral, que se direcionou aí sua vida profissional para a segurança pública, mas já era uma intenção ou aconteceu por acaso? Bem, jovem, fui pro Exército, né? Obrigado lá a ir pro Exército, né? Minha obrigação lá enquanto serviço militar. E lá fui sendo direcionado, né? Fui lá como qualquer jovem, 19 anos, me alistar, e aí você chega lá meio perdido, né? Eu não tinha nenhum parente militar, e aí chegando lá disseram, o jovem que já tem o 2º ano em dia, passa pra cá, passa pra cá, passa pra lá. E aí nesse passa pra cá, passa pra lá, falou, o jovem que quer ser oficial R2 do Exército. Vai fazer uma prova, se você tiver interesse, você faz uma prova. Fui lá, me inscrevi, passei para a turma que queria fazer prova, passei na prova e fui servir exército aqui em Juiz de Fora no 4º GAC, que fica ali no bairro Nova Era. E aí eu, mais 19 colegas, ingressamos então no curso de formação de oficiais da reserva do Exército Brasileiro, que é o oficial R2, né? E aí, no ano de 1996, eu passei pelo NPOR, né, que é o Núcleo de Preparação dos Oficiais aqui do Exército aqui em Juiz de Fora. Em 97 voltei para ser aspirante do Exército, aspirante R2, lá mesmo no 4º GAC. E aí aquela turma de amigos ali, de 20 colegas, com quem a gente fez uma amizade bastante forte, todos decidiram então em 1997 a fazer o concurso da PM. Eu não sabia nem como é que entrava na Polícia Militar, para você ver como é que é a vida da gente, né? Eu ainda jovem, eu fiz o CTU, na época aqui em Juiz de Fora, fiz curso de edificações e meu objetivo era ser engenheiro civil, né? Já estava tudo planejado de ser engenheiro civil, mas aí de repente a vida vai te levando. E aí em 98, logo no ano seguinte, eu passei no CFO, fui para Belo Horizonte, 4 anos lá em Belo Horizonte no curso de formação. Depois de formado fui para o sul de Minas, trabalhei em Itajubá, lá próximo a Pouso Alegre, uma cidade muito promissora. Rodei lá em Itajubá, cidades vizinhas, e aí consegui voltar para Juiz de Fora. E aí a vida foi levando. Agora, esse contato que a gente passou a ter aqui em Juiz de Fora, né, e com os parceiros da imprensa, ele foi se dando por conta da circunstância do serviço mesmo, né? Me recordo ainda lá no sul de Minas, jovem tenente, ainda aspirante, me recordo que todo dia de manhã ia um radialista lá da rádio da cidade de Itajubá, todo dia de manhã ele ia lá no quartel às 6 da manhã para fazer o programa dele ao vivo com os tenentes que tinham trabalhado durante a noite. Então, a gente fazia um ao vivo na rádio lá, na ocasião, para falar de todas as ocorrências que tinham acontecido no dia anterior. E aquilo para nós já era uma novidade, né? A gente está falando ao vivo na rádio, eu lá com 22, 23 anos, e poder falar sobre todas aquelas ocasiões que tinham acontecido no dia anterior, aquilo já foi para nós uma novidade. Eu acho que começou dali a despertar
o interesse de fato, transmitir o assunto da Polícia Militar, né? E aí, ao longo da nossa carreira, diversas são as oportunidades da gente ter um contato mais aproximado com a imprensa. Isso acabou se fortalecendo aqui em Juiz de Fora. Você já dava as notícias quentinhas ali, logo cedo. Ele não perdia a oportunidade, seu Ricardo. Ele já chegava de manhã cedo. Passa para mim a relação dos BO de ontem. E aí era um programa de grande audiência, porque ele já pegava quentinho ali o que tinha acontecido, né? Major, você é de Juiz de Fora mesmo, né? Juiz de Fora mesmo, família toda daqui, nascido, criado aqui em Juiz de Fora, ali na região do bairro Manuel Honório. Pois é, aí entrou essa carreira militar, essa carreira na polícia, né? Mas você teve alguma oposição em casa? Alguém que não gostou? Não, agradeço, né? A gratidão sempre presente aos meus pais por ter sempre apoiado qualquer opção que eu tive lá no início da minha juventude, né? E aí, como eu disse lá no início, a ideia era de fato fazer faculdade de engenharia civil. E aí, quando decidi, cheguei em casa, falou, pai, mãe, vou entrar pra polícia. Ué, claro, manda ver. E aí fui lá, fiz prova, graças a Deus deu tudo certo e sempre o apoio constante. Como eu disse, ninguém na família militar e, de repente, aparece alguém e a notícia foi muito bem-vinda, né? É claro que é uma profissão que a sua vida é colocada em risco diariamente. Não à toa que o policial trabalha com arma, que é um objeto, um equipamento que precisa ser usado em alguns momentos. Mas em algum momento especial, você temeu pela sua vida durante o trabalho? Olha, Ricardo, eu acho que isso passa muito pela cabeça do policial militar, né? Essa nova realidade, esse risco que o policial militar corre, é o que a gente fala, né? Você colocou a farda da PM, né? Ou você é policial, você sai de casa, principalmente o policial militar, que ele está ostensivo ali na rua, né? Você colocou a farda da Polícia Militar, você entrou na viatura da Polícia Militar, seja do portão da sua casa para fora, você já está trabalhando. Né? Pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer tudo num dia só, assim como pode acontecer nada, né? E se acontecer nada, provavelmente fruto do trabalho de prevenção da Polícia Militar, mas num dia só pode acontecer de tudo, inclusive ocasiões das mais diversas em que a sua vida pode estar em risco. Agora, isso vai muito na cabeça do policial quando ele está ingressando, ele está na escola de formação. E aí no dia a dia com os professores, com os instrutores, né? Toda aquela experiência que é transmitida, todos aqueles causos que são contados para nós em sala de aula, que vale muito, né? Para que a gente tenha como experiência, né? O que você fez então naquele momento em que o caldo azedou, né? Ou seja, no momento que a sua vida de fato estava em risco, como é que você faz? Porque as ocorrências policiais não têm receita de bolo. Toda ocorrência é diferente uma da outra. Toda ocorrência, mesmo que a natureza do crime seja o mesmo, mas são vidas diferentes, são circunstâncias diferentes, é tudo que pode acontecer naquele momento diferente. Então dizer que o policial militar, e eu me incluo, a gente sai de casa com o temor de que a vida pode estar em risco naquele dia, chega um dia que você não leva isso mais em conta. É o que a gente fala, se a gente pensar nisso todo dia antes de sair de casa, acho que a gente pira, a gente fica doido, né? De dizer que, poxa, esposa, filhos, vou sair de casa, não sei se volto. Que é uma frase que muitos dizem, né? Policial militar sai de casa e não sabe se volta. Mas vocês lá tem psicólogo, por exemplo? Alguém para fazer um trabalho temos, assim? Temos. Inclusive, passamos a ter, de alguns anos para cá, um serviço em que, anualmente, o serviço de psicologia e o serviço médico da Polícia Militar, eles nos convocam, por obrigação. Nós temos que ir até a nossa sessão médica, né, sessão de saúde, para que então possamos passar por um check-up, não só físico, mas como mental também, né, em relação a como é que você está. Nem que seja um bate-papo rápido com a psicóloga da Polícia Militar. Então nós temos oficiais psicólogos, né, que são policiais militares, que batem um papo conosco para saber como é que está. E aí, sim, inclusive, elas até brincam, né? Para você que está dizendo que está tudo bem, sempre está tudo bem, esse é até um risco para nós, né? Se o policial está sempre tudo bem, e os dois lados da curva, né? Aquele que sempre está tudo bem e aquele que está colocando sempre a vida dele como sendo a pior vida do mundo e tal. Você tem que estar mais ou menos na curva, né? Que problema todos nós vamos ter. Mas ela está muito atenta, né? E o serviço, os oficiais, psicólogos, são sempre muito experientes já em lidar conosco, e a gente tem sim um acompanhamento para que a cabeça esteja sempre bem. Até porque o que a gente fala, né? O cidadão,
de onde é que ele seja, qual o problema que ele esteja vivendo, quando ele liga o 190, o telefone de emergência, ele não sabe quem é que está indo lá atendê-lo, né? Você não tem como escolher o serviço, né? O único serviço que você tem disponível para atender a sua emergência é a Polícia Militar. Você não pode escolher outro serviço. Eu vou ligar esse meu problema, eu vou ligar 190, mas para isso eu vou ligar 199 ou 170, seja lá qual for. Não. Qualquer policial tem que estar pronto para atender qualquer circunstância, a qualquer hora. Então o cidadão tem que ser bem atendido, obviamente. Então você, policial militar, você tem que sair de casa pronto para atender qualquer circunstância. Mas se você em algum momento temeu, vou dar um exemplo aqui, você atende lá, o operador atende a ocorrência, você é acionado para chegar naquela ocorrência. Em algum momento você temeu encontrar naquela ocorrência alguma vítima conhecida sua? Bem, tem policiais que não gostam de trabalhar perto de casa, começando por perto de casa, né? De atender circunstâncias em que você tenha que ser, em alguma forma, parcial, né? Que você tem que, naquele momento, decidir, não pela justiça, pela ética, utilizando da ética e da justiça, mas ter que tender para algum lado. Esse, de fato, é um risco que acontece no policial que chega para atender uma ocorrência e existe alguém ali que seja um familiar, um amigo, um parente, né? E que, inclusive, a emoção do policial seja levada em conta. Né? Principalmente quando as circunstâncias fazem com que o policial, pela emoção, né, seja levado pela emoção e possa decidir erroneamente pela condução da ocorrência. Principalmente ocorrências em que a agressão ou que a vida de um conhecido ou algum parente tenha sido colocada em risco. Né? Isso é um momento em que o policial mesmo tem que colocar os dois pés no chão e utilizar da ética e da justiça para a ocorrência ser conduzida. Agora, cidades pequenas, por exemplo, a gente está falando de uma cidade de Juiz de Fora que tem a possibilidade de que, em determinada ocorrência, várias equipes estejam presentes para poder conduzir a ocorrência. Mas no estado de Minas Gerais, com 853 municípios, nós temos aí cerca de 70% são cidades pequenas, né, em que apenas uma viatura policial está lá para atender as demandas das mais variadas das cidadezinhas. Então, ou seja, imagine você, policial, morando numa cidade pequena, em que seus parentes estão lá e que você tem que conduzir ocorrências em que os seus parentes e familiares, em geral, conhecidos do dia a dia, estão lá. Então, ou seja, são momentos em que você tem que separar mesmo o pessoal do profissional, porque as repercussões, né, Ricardo, de você conduzir uma ocorrência fora daquilo que a lei determina é muito perigosa para o policial, né? Depois ele responde civil e criminalmente por uma condução equivocada de uma ocorrência dessa. Né? Tem alguma história de ocorrência que para você é inusitada, uma história diferente, que marcou a sua vida, que você se lembra assim, ou até engraçada, ainda que seja difícil uma ocorrência ser engraçada? Exatamente. Bem, olhando pelo lado ruim das ocorrências, né, a gente sempre brinca que a gente nunca é chamado para festa, né? A gente só é chamado para circunstância ruim, né? Se bem que tem surgido muitas possibilidades dos policiais estarem em festa por conta de um apreço que as crianças têm pelo policial militar, né? Graças a Deus, ao longo de muito tempo, a Polícia Militar deixou de ser uma instituição avessa às crianças, né? E que o policial militar seja aquele monstro, né, que vai aparecer para prender, né? É o que muitas das vezes os pais usam para amedrontar a criança, né? Cuidado, vai te prender. E a gente escuta isso muito pela rua, né? O pai colocando medo na criança pelo fato do policial estar lá, ó, cuidado, vai te prender. Isso tem mudado muito. Tem mudado muito pelo acesso que as crianças têm aos canais de TV. Nós temos no YouTube, né, o canal TV PMMG Mirim. Então você tem lá o PM Amigo Legal, que são personagens que a Polícia Militar criou. As crianças, ao pouco, até pelo contato nosso no dia a dia, na escola, na TV, passa a não ter mais aquela aversão ao policial militar. Então nós temos sido chamados para festas, inclusive de aniversário da criança, em que a criança quer a presença do policial militar lá, nem que seja na hora do bolo, né? De crianças que vão até o quartel e querem entrar na viatura, tocar sirene, conversar com o policial.
E a gente percebe isso muitas vezes quando a gente entra numa escola, né? A oportunidade de, às vezes, ir numa escola, dar uma palestra sobre qualquer assunto, e as crianças avançam em cima. Basta que você dê um joinha que a criançada já vem para cima. Um puxa a algema, outro puxa a arma, outro puxa a caneta. E você tem que tomar cuidado para a criança não tirar a arma do seu couro. É uma festa. Isso para nós tem sido muito bom, né? A gente passa a ser aquele personagem avesso à criança. Agora, as situações em que eu me recordo de ter sido até engraçada, né? Me recordo, né? Nós tivemos situações, de fato, de bastante gravidade, que eu me recordo bem. Me recordo eu acredito que até para o policial em geral, a ocorrência que traz assim um peso emocionalmente maior é o que envolve criança, né? Porque não tem como você, na hora do atendimento da ocorrência, você se esquecer, virar uma chave. E você ser aquele cara ali, durão, na hora que a emoção não conta. Tem o ser humano ali. Né? E isso para nós, na hora da ocorrência, isso a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para que de fato a emoção não tome conta. E você, por exemplo, agrida o infrator, né? Principalmente quando o infrator ele agiu contra uma criança, né? Agressão. Estupro, então, acredito que estupros e homicídios, né, são ocorrências que mais deixam a gente para baixo mesmo. Porque, de certa forma, né, Ricardo, o policial é aquele primeiro cara que chega na ocorrência, né? Então, o fato aconteceu, né, vamos dizer, a coisa está acontecendo, né, o contato das pessoas primeiro é um 190, né? O socorro que chega primeiro ali é o 190. E muitas das vezes somos nós, nos mais variados locais aí dessa Minas Gerais afora, que inclusive fazemos o socorrimento, levamos até o hospital, temos que ainda prender o autor, isso tudo sendo feito de forma muito profissional, sem emoção tomar conta, né? E nós que somos pais e mães, né? Quando você tem uma criança envolvida na ocorrência, você na mesma hora vê a imagem do seu filho naquela ocorrência, né? Então você tentar se desligar e não agredir o infrator, né, não fazer com que ele sofra o mesmo sofrimento que a vítima teve, é complicado. Mas a experiência mostra que hoje em dia, naquele momento, né, o que de fato a legislação determina, o que a sociedade quer, que a sociedade cobra muito, né, e a gente vê pelos comentários das pessoas, nas notícias que a gente tem por aí, de que, puxa vida, esse cara deu sorte, se fosse eu ali naquela hora, eu ia matar esse cara. Mas na hora a gente tem que separar isso, né? E na hora você tem que prender o infrator e conduzir a apreciação da justiça. É só isso que a gente tem que fazer. E aí vem um primeiro problema, que é para a gente entrar de fato no assunto, né? Que é justamente esse. Você, com a sua percepção profissional, você prende o suspeito. Eu gosto de usar essa palavra porque é difícil a gente classificar a pessoa como criminosa sem ela ser julgada, mas vamos colocar suspeito. E aí, uma semana depois que você prendeu aquele suspeito, ou até menos, de novo você se depara com ele na rua fazendo a mesma coisa ou algum outro crime diferente. Isso revolta? Ricardo, com o passar do tempo, e a gente fala tempo de quanto tempo, né? Vou dizer que dos 20 anos para cá, dos 15 anos para cá, a legislação na parte criminal ela foi tendo alguns ajustes, né? Então são diversas nuances aí que transitaram em torno dessas mudanças e que fizeram com que, de certa forma, uma boa parte de alguns crimes que causam comoção, não na sociedade, mas que causa comoção lá na sua família, que afeta a sua família, que abala a família, ele passou a ser um crime de menor importância, vamos dizer, né? Ele passou a não ser visto pela justiça num tom de penalidade, como sendo um crime que deve ser punido, né? Que o autor deve ficar preso, que vamos dizer, no final das contas, o que a gente espera é que aquele que fez um mal contra nós esteja preso, né? Que é a pena maior que pode ser dada. Então, muitos dos crimes que afetam a rotina da sua família, que pesam na sua família, ele passou a ter uma apreciação não muito severa, né? Um exemplo simples que acontece toda hora, que é um arrombamento de residência. O arrombamento de residência, a gente tem muito desse tipo de crime, inclusive nós estamos tendo um aumento considerável dos furtos em residência, furtos em geral, de algum tempo para cá, de uns 6 meses para cá, a curva do crime de furto aumentou bastante.
Nós aqui na região da Zona da Mata, a Polícia Militar em geral de Minas Gerais tem percebido um aumento. Juiz de Fora não é diferente, Zona da Mata, Estado de Minas Gerais não é diferente, tem havido um aumento do crime de furto. E quando a gente fala em furto, vai desde o furto da gente esquecer o celular num balcão e alguém aproveitar da sua distração e levar o celular, né? Aproveitar que você está distraído e leva o celular, assim como também está inserido o furto da sua residência. Né? O senhor saiu com a família do senhor, está em algum lugar e chega em casa, sua casa está toda revirada, está tudo tomado, né? Objetos importantes de valor pessoal foram levados. E a Polícia Militar encontra o autor, encontra os materiais, o cidadão é preso, conduzido para a delegacia. E a legislação, infelizmente, hoje tem sido muito branda em relação ao crime de furto. Estou usando como exemplo o furto. Sim. E nós estamos, não sei se é um termo mais pesado de se dizer, mas o enxugar gelo em torno do crime de furto ele já vem acontecendo há algum tempo. Né? E aí, muitas das vezes, nós temos que produzir documentos em que nós fazemos um ajuntamento de várias ocorrências de um mesmo cara, de um mesmo infrator. Colocamos a apreciação do Ministério Público e da Justiça para que ele fique preso, para que ele permaneça preso. Então, ou seja, para isso nós estamos fazendo um ajuntamento de várias ocorrências de um mesmo cara, num curto espaço de tempo e mostrando. Nós precisamos manter esse cara preso. Nós precisamos fazer com que esse cara fique preso. E aí é o que a gente fala da teoria de Pareto, né? É o 20-80, né? Num ambiente, num bairro, numa cidade, pouquíssimas pessoas que cometem os 80% dos crimes que acontecem. Então vamos dizer que numa cidade daqui, vamos colocar a zona sul de Juiz de Fora, vamos utilizar aqui a região onde esse estúdio se encontra, que é aqui na região zona sul de Juiz de Fora, né? Região aqui do bairro Boa Vista. Nós aqui temos uma influência de bairros vizinhos, né? E que nós sabemos quem são os autores contumazes que furtam aqui, arrombam residência. Nós sabemos quem são. Eles já foram presos. Tem uma extensa ficha criminal. E eles continuam furtando e arrombando. E nós encontramos com eles aí na madrugada. Eles cumprimentam vocês. Cumprimentam, sabem, conhecem os policiais que patrulham por aqui. E nós sabemos que ele vai cometer novo crime. E nós sabemos que quando da ausência da viatura policial, ele vai só esperar a gente sair, ele vai fazer outro crime, ele vai furtar. Porque ele sabe que a pena do furto é pequena. Ele sabe que ele vai apenas ser conduzido à delegacia e ele vai voltar para a rua. Então, se nós levarmos isso em conta, de que esse enxugar gelo, essa repetição da prisão do cara que está sempre ali cometendo o mesmo tipo de crime vai sempre acontecer, nós desanimaríamos, nós seríamos desanimados para exercer o serviço policial. Mas nós estamos falando de um tipo de crime, né, Ricardo? A rotina do policial ela é extremamente variada. Né? E aí nós pegamos pesado com aqueles que estão diretamente envolvidos no tráfico de drogas. E esse sim, a legislação é pesada. Para o tráfico de drogas, um dos crimes que a legislação é bem pesada é o tráfico. Então nós batemos pesado em cima do tráfico de drogas. Aquele que tem sido autor de assalto, a legislação ainda é pesada. Então nós temos inclusive percebido que alguns daqueles que eram contumazes no crime de assalto, utilizando de violência, arma de fogo, faca, agressão, ele está migrando, está mudando o negócio dele. Ele está saindo do crime com utilização de violência para o furto. Então está especializado em furtar. Às vezes ele tem uma vantagem financeira semelhante ao assalto, mas não fica preso, porque o furto é de menor potencial ofensivo, vamos dizer, né? Enquanto que se ele for pego assaltando, a pena ali já é mais pesada. Vai ficar preso, vai subir para o Seresp. Então a gente percebe que muitos daqueles que antes eram assaltantes, que na rua transitavam na madrugada aí, nem que seja com estilete, ó, passa tudo que você tem, caso ele fosse preso, aí é prisão mesmo, é cadeia. O processo vai seguir com ele preso. Agora, na medida em que ele conseguir furtar aquele bem e ser preso, ele vai voltar para a rua tranquilamente. Então, não é fator desanimador. A gente tem muito cuidado em dizer isso, né? Porque nós já vivemos isso há muito tempo, né? Para a sociedade que vê isso acontecer todo dia, sempre que sai uma matéria dizendo da reincidência criminal, sempre os mesmos bandidos, né? Inclusive, se a gente colocasse em toda a matéria que a gente colocasse lá, que esse cidadão preso já foi preso tantas vezes, acho que a sociedade não se comove mais, porque infelizmente a sociedade já sabe que isso tem acontecido, tem sido uma rotina, mas
Digo com certeza. A maioria desses que a gente está prendendo tem extensa ficha criminal em vários tipos de crimes. E vocês fazem um trabalho que não é da Polícia Militar, porque hoje o atual comando determina ou orienta que isso aconteça, de pegar ali uma ficha criminal, levantar quantos crimes foram feitos, entregar. Aí muda o comando, a orientação pode mudar também, ou seja, não, vou fazer isso porque não é nosso trabalho, tem outros órgãos que... Então, é um trabalho que vocês fazem hoje que não pode ter sequência amanhã. Agora, essa questão de prender e soltar remete àquela velha... Aquele velho ditado, não é bem ditado, quando você diz a expressão, o jargão, o ladrão de galinha. Ainda existe esse chamado ladrão de galinha? Ele começa assim, né? E você sabe que, vez por outra, a gente encontra mesmo? Um cidadão mesmo que furtou a galinha? Tem. O acesso ao quintal, ele carrega o que dá. Né? Acho que muitas vezes não leva a galinha porque a galinha grita, né? E aí acaba acordando o morador. Mas na zona rural nós temos, sim. Inclusive, nós passamos a ter uma atenção muito especial à zona rural, fazendo um anexo aí, fazendo um adendo aí, falando sobre zona rural, até pegando esse gancho. Durante a pandemia, muitas pessoas foram para a zona rural. Muitos que tinham condição, tinham uma propriedade na zona rural, eles foram para a zona rural para passar a pandemia lá, né? Até porque estavam todos aí tentando fugir do vírus e muitas famílias foram para lá. Com o encerramento da pandemia, muitos granjeamentos, sítios, fazendas, propriedades na zona rural passaram a ficar vazias de novo. As pessoas voltaram para a cidade para ter a vida normal. Nós tivemos um boom de crimes na zona rural, porque as pessoas foram para a zona rural e reformaram suas casas, colocaram eletrodomésticos lá, tornaram a casa confortável, né, para que a pandemia fosse vencida lá nesse lugar. Saindo de lá, essas residências ficaram lá, né, todas com esse aparato pronto para ser furtado. Nós tivemos um boom aí na zona rural de furtos e arrombamentos, né, de todo tipo de coisa. Passamos a ter uma atenção maior na zona rural, inclusive existe até uma demanda muito forte hoje aqui em Juiz de Fora. Estive conversando com a doutora Flávia, que é a nova chefe do Departamento da Polícia Civil, dos proprietários das propriedades aqui do entorno de Juiz de Fora para a criação de uma delegacia que trate apenas de crimes que aconteceram na zona rural. É uma demanda daqueles que moram no entorno de Juiz de Fora e que desejam que uma atenção especial seja dada para lá. Bem, mas você voltando ao assunto do ladrão de galinha, ele começa, sim, furtando aquilo que encontra, aquilo que dá para carregar. Mesmo que seja uma galinha, ele carrega. Você falou uma coisa interessante, muita gente não sabe, Juiz de Fora é maior que Belo Horizonte. Juiz de Fora tem uma área territorial que é bem maior do que a capital, que é cercada ali por Contagem, Betim, Nova Lima. Mas se você pegar a área territorial, exatamente. A gente tem uma área mais extensa. Agora, por exemplo, a Prefeitura de Juiz de Fora está apoiando 10 torneios leiteiros em 10 distritos diferentes aqui da zona rural de Juiz de Fora. E esses eventos passam a acontecer agora, salvo engano, final de maio, junho, julho, né? Que é um período tradicional que esses eventos acontecem. Então, observe que em Juiz de Fora, um exemplo, nós teremos 10 locais diferentes na zona rural que vão promover festas, né? E todos eles com uma boa representação de uma comunidade ali do entorno, né? Que chama as pessoas para poder participar. Então nós temos uma extensa zona rural em Juiz de Fora, né, com o fluxo de pessoas muito constantes e que chama a atenção dos infratores, sim. Major, eu posso fazer essa pergunta para você, já que você não é corretor de imóveis, não tem problema nenhum. Mas hoje a Polícia Militar pode afirmar que determinado bairro hoje é o mais violento de Juiz de Fora? Existe algum bairro hoje que pode ter essa qualificação? Bem, Ricardo, aí a gente tem que levantar que tipo de crime a gente pode considerar como sendo o mais violento. Eu posso dizer para o senhor que agora, nesse ano de 2022, nós estamos tendo a zona sul de Juiz de Fora como sendo o local de um maior volume de crimes. Agora, são várias coisas que giram em torno dessa questão. Quais bairros em específico da Zona Sul estão com maior volume de crimes? Aqueles em que transitam mais pessoas. Aqueles em que a vida noturna passou a acontecer com mais frequência. Então as pessoas estão transitando mais ali, principalmente no horário noturno. Está havendo maior fluxo de pessoas a pé, andando à noite. E o crime que tem mais assustado é sim o assalto, levando o celular. E hoje a gente sabe que o celular ele não está sendo mais levado, não é para vender o aparelho,
né? Existe um especialista que vai destravar o aparelho, alguém que consegue destravar, ele vai ser usado novamente. Não, o celular está sendo levado, seja furtado ou vítima de um assalto, para poder trocar por peça. Então, o cidadão leva o teu celular, desmancha ele e vende peça. Inclusive peças sendo vendidas para outros estados. Estado de São Paulo, ou seja, nenhum existe hoje um aparelho que não seja de interesse do bandido, do infrator. Todo aparelho é de interesse. Antigamente havia até pouco tempo atrás, o infrator, quando via que era um iPhone, ele ficava até receoso de levar, porque naturalmente saberia que o iPhone ia ser rastreado pelo seu proprietário e haveria a localização. Que inclusive, deixa claro, é uma ferramenta que ajuda muito a localizar vários dos infratores que são assaltantes e que levam o celular. Muitas vezes nós temos encontrado a casa onde o infrator está lá escondido por conta do rastreamento do celular. Então, acho muito prudente que nós tenhamos sim um aplicativo, ou até mesmo que o celular já venha com essa possibilidade de fazer um rastreamento, porque ajuda muito na localização de celular e o que é mais importante, na localização do indivíduo que fez o crime. Agora, voltando a essa questão do bairro mais violento de Juiz de Fora, nós percebemos um aumento de crimes na Zona Sul de Juiz de Fora. Quando eu falo Zona Sul, é pegando aí São Mateus, seguindo sentido São Mateus, Santa Luzia, Ipiranga, essa região, né? A gente entendeu, a gente tem percebido um aumento maior, Altos Passos, a gente tem percebido um aumento maior de crimes nessa região. E por outro lado, tem alguma mais tranquila? Onde a polícia militar atua menos ou dá menos dor de cabeça? Tem uma região de Juiz de Fora que a gente percebe como sendo, sempre foi tranquilo. Uma exceção de um bairro lá nessa região, mas a região nordeste de Juiz de Fora, que é ali do Santa Terezinha para cima, né? Ali, né? Do Santa Terezinha para cima ali, sempre foi uma região bem tranquila para nós. Sempre foi. Nós temos um bairro nessa região, que é um bairro que traz problema, mas que a criminalidade fica bem concentrada ali. E motivada principalmente pelo tráfico de drogas, né? Motivado pelo tráfico de drogas, o crime naquele bairro é sim uma preocupação para nós. Mas essa região, Santa Terezinha para cima, Eldorado, Nossa Senhora das Graças, Bom Clima, Quintas, subindo Bandeirantes e vivendas, vai subindo ali para nós sempre foi uma região bem tranquila. Você falou em tráfico de drogas e a gente sempre ouviu, e até em filmes e em documentários, no Rio, por exemplo, o tráfico de drogas é intenso nas comunidades, nas favelas, nos bairros mais afastados, mas quem compra está no Leblon, está em Ipanema, está na Barra. Aqui em Juiz de Fora, existe essa percepção também ou isso está mais restrito aos centros maiores? Não, Ricardo, sim, existe sim. Inclusive, falando de uma amplitude maior, né? A Polícia Federal sempre teve muita atenção com o Juiz de Fora, e a gente viu que nas últimas grandes operações da Polícia Federal, envolvendo não só Juiz de Fora, mas envolvendo droga vinda de outro país para poder seguir para o Rio de Janeiro, que é um centro consumidor muito intenso, de que Juiz de Fora seria até um entreposto, né? De que parte da droga ficava aqui para que antes fosse direcionada para lá. Bem, a Polícia Federal fica incumbida dessas ações quando a droga, né, o tóxico vem de outro país e segue pelo Brasil afora. Polícia Federal, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, é importante falar, ela passou a ser um grande algoz em cima daqueles que praticam o tráfico de drogas, porque toda a tecnologia que a Polícia Federal antes tinha, hoje é compartilhada com a Polícia Rodoviária Federal. Então, uma estratégia, não é aqui passando a estratégia para o bandido, mas os radares nas estradas, os radares nas cidades, inclusive em Juiz de Fora, a gente está até com um projeto para ser aliado à prefeitura com a instalação dos radares em Juiz de Fora. Nós estamos querendo que o radar não seja só um multador, né? Que o radar em Juiz de Fora seja uma ferramenta da Polícia Militar para, por exemplo, monitorar veículo de infrator. Ou seja, os 58 radares em Juiz de Fora, que seja uma ferramenta para a Polícia Militar em que sentido? Aí eu faço um paralelo com os radares das rodovias no Brasil afora, que são aí encarregados da Polícia Rodoviária Federal. Suponhamos que você venha lá de Foz do Iguaçu com seu veículo e o radar lá de Foz do Iguaçu fotografa a placa do seu carro. Não necessariamente isso está avançando a velocidade. Ele simplesmente vai ler a placa do seu carro. Depois o seu carro passa em São Paulo, ele vai ler de novo. Ele vem para Minas, lê de novo. Ele vai para o Rio de Janeiro, passa na 040, lê de novo. E ele faz isso, essa rota, várias vezes ao longo de um mês ou ao longo do semestre. O sistema
começa a entender que o seu veículo está indo muito na mesma rota. Uma rota que já é reconhecidamente utilizada pelo tráfico de drogas. E o seu veículo passa a entrar numa lista vermelha, né? Esse veículo começou a ser usado muitas vezes nessa rota. Vamos dar uma olhada nesse veículo. Vamos passar a olhar esse veículo com mais atenção. Isso são estratégias da Polícia Rodoviária Federal, né? Não posso nem me aprofundar mais sobre esse assunto. Mas em Juiz de Fora, por exemplo, suponhamos que nós já conhecemos o veículo dos infratores. É fácil conhecer. Já conhecemos o veículo que são utilizados. E jogamos a placa dele no sistema aqui, que nós chamamos de sistema Helios, que é um sistema da Polícia Militar que acompanha os veículos de infratores, ou veículo que a gente desejar, nas estradas estaduais ou naqueles radares que trabalham em conjunto com o sistema Helios. Como eu disse, eu posso integrar os 58 radares da Prefeitura de Juiz de Fora nesse sistema Helios, que é um sistema da Polícia Militar. Então tá, voltando para Juiz de Fora, eu posso pegar a placa de um traficante e fazer com que ela seja lida toda vez que ela passar por um radar de Juiz de Fora. Então eu vou acompanhar a rotina desse cara na cidade. Opa, ele saiu do bairro tal, foi pro bairro tal. Opa, passou na cidade tal. Voltou pro bairro dele tantas horas. Opa, agora ele foi pro outro bairro. Eu posso ficar uma semana, um mês inteiro acompanhando a rotina dele, sabendo onde ele passa. Se ele mudar de carro, eu vou lá e consigo a nova placa dele. Então isso vai ser uma grande ajuda para a Polícia Militar. Essa estratégia, essa ferramenta, a gente tem sido utilizada em várias cidades do Brasil afora. O pessoal chama de escudo digital. Então, inclusive, veículos que são reconhecidamente utilizados por infratores de outros lugares, de outras cidades, a gente joga nesse sistema e assim que ele entra na cidade, um veículo furtado, por exemplo. O senhor teve o veículo do senhor furtado e ligou o 190 ou foi roubado aqui na porta da editora aqui da produção e ligou o 190. Imediatamente eu lanço a placa do seu carro nesse sistema Helios. Vou saber aonde ele está passando em Juiz de Fora. Pô, apitou aqui no radar lá da Avenida Brasil. Opa, agora ele entrou ali na Avenida tal. Então você imagina a infinidade de possibilidades que um sistema de radar pode nos dar para poder monitorar os veículos que transitam pela cidade. Essas são ferramentas que para nós hoje, atualmente, substituem uma série de policiais militares que estariam na rua observando. E para nós temos uma infinidade de ferramentas a ser utilizada com esse tipo de tecnologia. Major, numa escala aí de 0 a 10, qual o número que você coloca em relação ao grau de violência em Juiz de Fora hoje? E criminalidade? Ricardo, nós, Juiz de Fora tem uma característica em relação aos policiais que aqui trabalham. Nós praticamente temos aqui 95% dos policiais que aqui trabalham são daqui da cidade, né? Eu vou responder a pergunta do senhor, mas onde que eu quero chegar? Sim. Então nós temos uma sensação de pertencimento aqui com a cidade. É diferente, por exemplo, de Belo Horizonte, em que muitos dos policiais que trabalham lá não são de lá. Não que eles não trabalhem lá com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. Mas quando a gente trabalha na cidade que a gente mora, que a minha família mora, então eu sei que o meu filho vai sair de casa e vai sozinho para a escola, eu me preocupo com o trajeto, né? Eu digo aos policiais, aqui ó, meu filho todo dia, ele fica no ponto de ônibus lá da Avenida Brasil, sozinho de noite, passa com a viatura lá. Olha só, um dos reflexos que isso pode dar. Ao passo que se eu não fosse daqui, eu não teria essa preocupação de que os bandidos fossem presos, de que a programação do policiamento fosse realizada conforme deve ser. Então, ou seja, o senso de pertencimento dos policiais que trabalham em Juiz de Fora é muito maior. Todos são daqui. Eu quero que a minha cidade seja segura. Isso transforma Juiz de Fora numa cidade segura também. Não é só o único fator, mas são uma série de fatores. Agora, Juiz de Fora, por ser uma cidade que tem aí, entre população moradora e flutuante, mais de 600 mil habitantes, é uma cidade muito tranquila. E a gente não percebe isso comparando, por exemplo, com pessoas que chegam para nós, e nós temos contato com muitos que falam, olha, eu morava em São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro e vim para Juiz de Fora. Uma cidade que me oferece qualidade de vida em relação à escola, hospital e condições para minha família morar bem, mas eu tenho segurança aqui, né? E são dados de segurança que são monitorados hoje pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, lá em Belo Horizonte, e coloca Juiz de Fora num patamar muito bom
em relação a outras cidades do Brasil, não vamos comparar só com Minas Gerais, num padrão em que a qualidade de vida de Juiz de Fora é muito boa, né? Juiz de Fora, eu não tive acesso ao último índice aí de qualidade de vida, mas é sempre uma cidade que figura muito bem, né? Naquelas que estão no IDH, salvo engano, Índice de Desenvolvimento Urbano, e o quesito de segurança pública sempre é muito considerado. Bem, nós temos as precauções que qualquer pessoa tem que ter numa cidade de 600 mil habitantes, mas nós temos, como a gente falou, de bairros e localidades aqui de Juiz de Fora em que as pessoas ainda vivem relativamente bem. Nós temos setores aqui da cidade em que as pessoas sabem onde estão vivendo e que a criminalidade vai acontecer, precauções que as pessoas têm que tomar numa cidade de 600 mil habitantes, mas nós estamos ainda num patamar muito bom em relação a outras cidades do mesmo porte e até menores do que Juiz de Fora, que são mais violentos que Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora é, sim, uma cidade muito boa para se viver. Então, se você colocar nesse ponto, né, e falando de violência, numa escala de 0 a 10, hoje seriam 4, 5 mais ou menos para a cidade em termos de violência? Em volume de violência? Podemos dizer que sim, não mais comparado, que isso. Né? Exato, exatamente. Agora, em relação ao menor, né? Porque você falava há pouco sobre a questão de prender e soltar, no que diz respeito ao adulto. Na questão do menor, pela sua experiência, você acha que aumentar a pena para os delitos, para os crimes cometidos por menor de 18 anos, pode ser uma alternativa ou isso não vai resolver? Ricardo, não. Nós precisamos fazer cumprir o que já é previsto. Então, se o que é previsto fosse cumprido, nós já teríamos uma diminuição muito grande. Porque, como eu disse para o senhor, nós já praticamente monitoramos diariamente quem são os infratores dos lugares que nós mais nos preocupamos. E os menores sempre estão envolvidos, né? Ou pelo menos são aquele cabeça de frente, né? Que são colocados à frente para assumir a droga, para assumir a arma, se apontando como sendo o autor do crime, justamente para livrar o chefe, para livrar o maior, que seria penalizado. Eles são fiéis a si mesmo, Major? Eles não falam quem fiéis, foi? Muito fiéis. Isso para eles lá no ambiente deles isso é motivo de orgulho. Isso para eles lá, eles se vangloriam, né? Não, eu assumi, fui eu mesmo. Chega até discussão, não fui eu. Não, porque você, fui eu mesmo. Então, eles assumem e se vangloriam disso. Isso para eles lá é como se fosse moeda de troca. Eu passei a ser agora de confiança do chefe, porque inclusive eu assumi para ele, né? Se vangloriam dessa questão. Ou seja, estão perdidos, né? Não sabem das repercussões do futuro. Agora, nós não precisamos tornar a lei mais severa ou que novos mecanismos sejam criados. Nós precisamos que o que é já existente seja obedecido, que seja de fato feito. Em alguns momentos, nós temos percebido um exemplo de algo que de fato funciona. Exemplo, Juiz de Fora nós temos um centro de recolhimento de menores infratores, né, que a turma chama de Serespinho, né? Na Zona Norte. Na Zona Norte, ele fica inclusive acima do batalhão da PM. Em alguns momentos, nós temos sucesso em acautelar menores que têm sido bem reincidentes no crime e eles permanecem lá um espaço de tempo em que dá para abaixar a poeira na localidade onde eles estavam aterrorizando, né? Em sendo acautelados, nós conseguimos desestruturar um pouco a quadrilha, porque quem é o enviado para matar, quem é o enviado para dar tiro, quem é o enviado para entregar a droga, é sempre o menor. É sempre o menor. Estão sempre apreendidos. Eles são sempre capturados. Porque assim como têm a audácia de cometer o crime, não são experientes a ponto de se esconder. O menor hoje, uma coisa que nos ajuda muito, é ostentar, né? O menor criminoso, né? Ele quando se envolve numa situação em que para ele, lá no grupo dele, aquele é tido como, puxa, aquele cara ali, ele foi lá e matou mesmo. Ele ostenta. Ele ostenta a arma na rede social, ele ostenta o que fez. Isso para o nosso serviço de inteligência é uma beleza, porque basta que a gente esteja monitorando a rede social daquele infrator, e nós temos uma série de mecanismos para poder monitorar, e nós fazemos isso constantemente, para que então nós possamos localizar o autor de um crime, aquele que tem causado terror naquela localidade. Então, quando nós temos o envolvimento dos órgãos que lidam com o acautelamento dos jovens, a coisa tem funcionado bem. Tem funcionado bem. Uma coisa que a gente tem utilizado como estratégia, tem funcionado bem, nós passamos, Ricardo, a fazer uma visita ao egresso do sistema prisional. Ou seja, o que é o egresso do sistema prisional? É o preso que está em liberdade condicional.
A justiça liberou o preso, soltou ele, mas ele está ou de tornozeleira eletrônica ou ele está sob condições de ficar preso. Exemplo, ele está solto, mas ele não pode, depois das 10 da noite, frequentar lugares que sejam bares, prostíbulos, ou está na rua. Nós estamos pegando a lista desses indivíduos e estamos indo lá visitá-lo. A gente vai na casa dele. Se ele não está em casa, fala, onde ele está? Ele saiu, só encontro ele no bar. Eu faço um boletim de ocorrência, envio direto para a justiça e a justiça ela quebra a liberdade dele, expedindo mandado de prisão. Isso tem feito com que a gente coloque de novo na cadeia indivíduos que saíram para cometer novos crimes ou para poder conduzir o crime e que, pelo fato de estarem desobedecendo essas condicionantes que a justiça impõe, que são coisas simples, nós estamos pegando essa beiradinha, esse fiozinho, para poder voltar com ele para a cadeia. Então isso tem sido para nós uma ferramenta muito boa. A gente descobriu esse filão aí na segurança pública, porque como eu disse para o senhor lá no início, 20%, se não muito menos, são os que cometem os 80% dos crimes que a gente tem nos vários bairros aí de Juiz de Fora. Major, a gente sabe que em todas as profissões, independente de qual, tem sempre os maus profissionais. No caso da Polícia Militar, muito se fala, já há muito tempo, em relação a possíveis abusos da polícia, em alguns momentos. Antigamente, até mais em relação à questão da cor da pele, do preconceito. Existe isso de fato? Isso tem sido coibido? Ricardo, nós passamos a ter, de um tempo para cá, uma participação muito maior da sociedade em denunciar maus policiais, né? Nós passamos a ter uma série de ferramentas que as pessoas têm para denunciar situações em que o policial esteja se excedendo, o policial esteja cometendo um crime, está indo lá para inibir, mas acabou cometendo um outro crime. Então nós temos não só a ouvidoria do Estado de Minas Gerais, e a pessoa pode acessar o site da ouvidoria de forma anônima, produzir uma denúncia, e essa denúncia chega para nós com a obrigação de que ela seja respondida. Existe um protocolo de encaminhamento. Tem a própria corregedoria da Polícia Militar, que pode ser acessada pessoalmente, né, a pessoa que quiser formalizar a reclamação, até pelo Disque Denúncia Unificado, que é o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, um número amplamente divulgado aí, para denunciar todo tipo de crime. As denúncias contra policiais também chegam por lá. Então nós temos assim uma série de mecanismos que fez com que nós fôssemos mais fiscalizados pela sociedade. Ou seja, isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo, né? Nós temos a obrigação de bem servir, nós temos a obrigação de agir com ética, com legalidade, com legitimidade e nós precisamos ser fiscalizados, sim. Né? O nosso fiscalizador oficial é o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão encarregado de fiscalizar as forças policiais. Mas a sociedade ela tem que ter um mecanismo de dizer, tá bom, tá ruim, né? O serviço não está me atendendo. E quem me atendeu precisa ser advertido, punido, orientado. E essas ferramentas estão à disposição. E no segundo semestre, ainda tem o reforço das câmeras que vão passar a ser usadas, parece. Sim. Essas câmeras que vão ser afixadas nos coletes dos policiais, elas não são um mecanismo só de fiscalização da atividade policial, mas com uma excelente ferramenta, Ricardo, de ajuda para o policial. Porque muitas das reclamações que nós recebemos nos quartéis, seja anonimamente ou muitos que vão até o quartel, fazem reclamações infundadas. Porque na medida em que nós incomodamos muito um traficante, na medida em que nós incomodamos muito uma movimentação de drogas, como é que eu faço para, como é que eu, enquanto infrator, criminoso, como é que eu faço para poder atrapalhar a vida daquele policial? Então eu vou gerar denúncias infundadas contra ele. Eu começo a produzir denúncias para atrapalhar a vida dele. E essa câmera que vai fixada no colete do policial, que inclusive muitos policiais já usam porque eles compraram para eles mesmos. Tem sido ferramentas muito boas para nós. Você imagina, Ricardo, o policial tem que entrar numa residência para poder inibir um crime. Entra numa residência em que, porventura, uma senhora está sendo agredida. Acontece muito disso. Né? Os vizinhos normalmente ligam dizendo, minha vizinha está sendo agredida, está gritando socorro, o marido está batendo nela. A viatura policial chega, ela tem que entrar na residência, tem que ir lá salvar essa senhora. Né? E muitas das vezes o que acontece lá dentro da residência, né,
A vítima, essa senhora está sendo agredida. O autor, o marido. E o policial, o que acontece ali naquele momento em que a abordagem está sendo realizada, só vai ficar entre os três. As pessoas filmam muito vocês? Usam muito a câmera? Muito, muito. Passou a ser, depois da popularização da câmera do celular, as atividades policiais na rua são uma atração. Né? O simples fato de você desembarcar da viatura e pedir que alguém se poste em posição de busca pessoal, aquilo já é um momento de atração, porque a pessoa já saca e já grava. Ou seja, no início, isso nos incomodava. Só que hoje é uma rotina. É uma rotina. Então, se porventura a gente acessar aí, pode ser que a gente esteja aí por esse mundo afora, em várias imagens que foram disponibilizadas sem a nossa autorização, e aí, nesse momento, de fato, existe a norma de que a imagem tem que ser preservada, inclusive a imagem está sendo abordada, né? A imagem de quem está sendo abordado tem que ser preservada, até mais do que a nossa, né? Às vezes a divulgação daquela abordagem está sendo importante para nós, para divulgar o trabalho que nós estamos fazendo, né? Nós estamos trabalhando, mas a imagem de quem está sendo abordado, de fato, tem que ser preservada. E eu falo isso também porque, tirando a farda, é o cidadão G. Amaral. É um cidadão que tem um gosto, os seus gostos pessoais, o seu time de futebol, a sua preferência política. Exatamente. E a gente está no ano eleitoral. E nesse ano eleitoral você tem de um lado um presidente que é um ex-combatente, é um ex-militar, melhor dizendo, um ex-militar do Exército. E você tem aí a observação de que os militares estão de um lado e estão contra o outro lado. Sim. E recentemente a gente teve aqui em Juiz de Fora um episódio que envolveu aí a Polícia Militar. Eu trouxe aqui lá no meu perfil no Instagram também, o fato do policial ter ficado com a arma posicionada para frente de um dos grupos. Aquilo gerou muita polêmica, muita discussão. A Polícia Militar divulgou uma nota. Como é que você vê isso, essa discussão, esse envolvimento, entre aspas, da Polícia Militar ou das forças de segurança com a política? Exato. A cautela máxima possível. Nós sabemos que isso agora está muito mais à flor da pele. Nós sabemos agora, inclusive é motivo de uma série de orientações aos policiais militares, inclusive aos policiais militares, deixar bem claro isso, né, por conta da associação do policial militar com algum lado, né, político da coisa, em relação à postura e principalmente divulgação. A gente começa pela divulgação que nós mesmos fazemos, né, em relação à divulgação do que a gente produz, do que a gente faz, e até em relação à divulgação pessoal, né? A Polícia Militar tem uma regra muito severa em relação ao que cada policial posta na sua rede social, por exemplo. Né? O policial tem limites sobre o que postar na sua rede social. Ele não pode utilizar, eu, por exemplo, Major Jean, eu não posso utilizar a minha página, a minha rede social, para me projetar estando fardado. Até para que nós possamos evitar no futuro candidatos militares. Eu acredito que esse seja, inclusive, um dos mecanismos que a gente tem da pessoa não se autopromover demais utilizando da farda da Polícia Militar, que ela tem que ser totalmente imparcial, isenta, né, sobre qualquer aspecto. Agora, em relação ao que a gente tem passado para todos, principalmente nesse ano, um ano em que tudo isso vai estar muito à flor da pele, sobre as nossas intervenções. E aí nós já tivemos agora, semana passada, essa primeira visita, né, de um presidenciável, do já candidato presidente Lula, em que naquela circunstância houve a necessidade de uma intervenção. E aí, voltando àquele dia, foi uma pena que naquela ocasião, depois que a imagem foi divulgada, salvo engano, até no Twitter do MST, acho que foi o caminho principal, foi aquela mensagem, aquele vídeo chegou por lá. Só que naquele momento, como a gente estava dizendo com relação a imagens, né, apareceram várias outras imagens de vários ângulos, de vários momentos ali do ocorrido. E aí nós até emitimos depois um vídeo que nós entendemos como nota, né, uma nota complementar sobre o ocorrido, que mostra naquele momento, usando como exemplo, de um manifestante, um simpatizante do presidente Lula, do manifestante ali do movimento MST, empurrando um manifestante do lado oposto, né, com camisa verde e amarela. E isso deu causa a um ânimo mais aflorado, né? Houve um empurrão, houve uma agressão, os ânimos ficaram mais exaltados e deu no que deu. Naquele momento em que o empurrão aconteceu, o policial já estava no meio dos dois grupos. Aquele policial que aparece apontando uma arma,
ele já estava no meio dos dois grupos tentando negociar um afastamento entre eles. Inicialmente havia sido acordado, ali naquele momento, de que o grupo simpatizante do presidente Lula ficaria no acesso ao aeroporto da Serrinha, ali na rotatória mesmo, ficaria mais afastado, no acesso, de modo que conseguisse ter acesso à comitiva do presidente facilmente, fosse visto. E que aqueles que apareceram na carreata do direita, no grupo de direita, ficaria da rotatória para o outro lado. Uhum. Só que esses dois grupos começaram a se aproximar. Se aproximaram tanto que se encontraram em cima da rotatória e aconteceu o que aconteceu. Não era para ter se encontrado, então. Não era para ter se encontrado, porque aquele mesmo policial que aparece na imagem segurando a arma de fogo, ele foi o encarregado de negociar com os dois grupos. Nós tivemos acesso a outras imagens em que mostra ele lá no movimento MST, negociando com o grupo, pedindo que o grupo se permanecesse lá, e conversando com o outro lado também da direita, conversando, negociando para que os dois se mantivessem afastados. Nesse momento já haviam xingamentos, ameaças, já estava acontecendo. E é o que a gente tem visto toda vez que esses grupos se encontram agora, é isso, né? Essa postura de xingamento, de ameaça, de provocação. Só que houve um momento em que os grupos se encontraram mesmo e ficaram frente a frente, cara a cara. E a polícia militar estava ali no meio. E houve um empurrão, e depois de um empurrão, vários começaram a tentar se agredir. Houve a necessidade dessa intervenção mais enérgica do policial, que de posse daquela arma calibre 12, e a gente aproveita para repetir, que é um equipamento utilizado para esse tipo de intervenção, porque numa agressão entre dois grupos rivais, que naquele caso tinham mais de 60 pessoas envolvidas, aquele equipamento, Ricardo, era o mais adequado para o efetivo que lá estava. Com bala de borracha, né? Com munição de borracha, que para aquela circunstância era mais adequado. Podendo partir, inclusive, para uso de gás lacrimogênio, gás pimenta, isso tudo seria utilizado naquele momento. Uhum. Houve, inclusive, relatos de pessoas que estavam armadas dos dois lados. Hein? Você tem que avaliar qual é o grau da informação. De que havia gente armada dos dois lados. E aí a gente sabe que começa a haver uma série de acusações, né? Uhum. Para que haja um peso, né? Lado A, lado B. Mas, doravante, Ricardo, nós vamos ter sim, ao longo desse ano, muito trabalho. E o que é mais importante, muita cautela sobre o que a gente fala, escreve, sobre o lado que a gente está, sobre como que a gente se posiciona, da forma mais imparcial possível, da forma mais ética e legal possível, para que não hajam interpretações equivocadas, né, sobre o que vai acontecer. E Major, a polícia já antecipando o que aconteceu aqui na última campanha presidencial, com o episódio da facada no atual presidente, a polícia militar dessa vez vai impedir possíveis passeatas, como uma descida do calçadão, por exemplo? Ricardo, daquela vez em que houve a facada, tenho certeza de que as orientações para que, na época, o presidente Bolsonaro ele não descesse o calçadão. Em algum momento, certamente, teve essa orientação para a segurança imediata ali do presidente. Porque quando eu me recordo, o presidente chegou nos fundos do Parque Alfred, foi onde ele desembarcou, né, do comboio dele, lá das viaturas da Polícia Federal, ali na frente da Câmara já havia uma boa aglomeração, e essa aglomeração ela se estendia pelo calçadão. Não sei até que ponto, mas ela já se estendia. Em conversa com alguns colegas que estavam trabalhando naquele dia, eles me disseram que um oficial nosso orientou a segurança do presidente para que ele não descesse o calçadão, haja vista a geografia do espaço, né? O calçadão não tem fuga facilitada para as pessoas, então quando você tem um ambiente onde você não consegue ter um escoamento facilitado da massa, o risco de você ter um problema, porque não que naquele momento, naquele dia, houvesse um grupo hostil que ia se encontrar ali com a turma e houvesse uma briga generalizada. Não tínhamos naquele momento. Mas é um local de risco. Você entrar num beco, que é o calçadão, sem ter a possibilidade de uma fuga, né, das pessoas que ali estão, caso houvesse um disparo. Só imagina se tivesse um disparo de arma de fogo ali no meio. Você não tem um ambiente controlado. Né? O candidato botou o pé na rua, não é um ambiente controlado. Mesmo que você tenha ali no entorno uma segurança imediata, onde há
o candidato esteja usando colete, a prova de bala, onde você tem uma vigilância do entorno, onde você tem um levantamento de quem vai estar lá, mas botou o pé na rua, não é um ambiente controlado. Né? Um disparo pode acontecer, mesmo que não acerte o candidato, mas vai acertar uma pessoa que está lá. Vai haver um corre-corre, vai haver um pisoteamento das pessoas. Então, certamente, naquela ocasião aconteceu isso. Agora, dessa vez, para nós, eu entendo como sendo pior. Suponhamos que eles queiram, né, de fato, voltar à esquina da facada. Né? Voltar lá. Só imagina a comoção que não vai ser. Quantas pessoas não vão querer ir lá? Quantas pessoas vão se acumular no mesmo ambiente? Né? E quantos não estão interessados em fazer com que tudo dê errado? Então, ou seja, é uma cautela redobrada. Né? Certamente nós não teremos um acordo, né? A orientação nossa certamente não vai ser de que ali seja um lugar interessante para que o candidato volte a estar. Principalmente por conta disso. Major, a gente está chegando no final, eu só queria fazer rápidas perguntas aqui para a gente finalizar. Em relação a trote, ainda é um problema para vocês? Sim, é um problema. Grande parte das ligações telefônicas que chegam no 190, que é o telefone de emergência da Polícia Militar, a pessoa quando liga 190, pelo menos é o que nós esperamos, ela liga porque de fato está precisando da Polícia Militar. Agora, Ricardo, ainda precisa de muita orientação, as pessoas precisam de muita orientação sobre para que serve o 190. Né? O senhor certamente já leu matérias e fez matérias sobre o 190, né? Sobre os trotes que acontecem lá. As pessoas ligam para as informações as mais variadas, querem saber o horário de ônibus. As pessoas ligam para saber se o serviço do Denlube vai funcionar. As pessoas ligam para perguntar as coisas que têm nada a ver com segurança pública. Ou se confundem, né? Ligam 190 pedindo uma ambulância, ligam 190 para assuntos de defesa civil. O bombeiro e o SAMU, eles uniram todos os dois serviços numa mesma central. Então hoje, quando a pessoa não sabe para quem ligar, eu entendo até que a comunidade não tem a obrigação de saber. Né? Ela quer ligar para um telefone de emergência. Né? Se ela tem algum tipo de orientação, ela liga para o número que ela entende ser o mais correto. Mas, por exemplo, o SAMU e o bombeiro, quando a pessoa tem uma dúvida, ela liga 192 SAMU ou 193 bombeiro, esses dois números caem na mesma central. Então, dependendo da característica da emergência, eles direcionam viatura SAMU, viatura bombeiro. Agora, no caso da Polícia Militar, as pessoas ligam, como é um número muito conhecido, 190, as pessoas ligam para as mais variadas solicitações. E o que a gente percebe é que nos horários de saída de colégio, os horários de pico de trote são entre 11 e 1 da tarde. E depois das 16 até as 18 horas. Que é o horário em que crianças estão voltando para casa. Crianças estão andando pela rua com seus colegas e param. Vamos dizer que os orelhões não existem mais, né? Mas as crianças ligam do celular. Né? Hoje nós temos até uma ferramenta em dizer que, olha, o seu celular, o meu querido, já está aqui gravado, já sei quem é você, vou ligar para a mamãe, tá? Então, eu espero que assim, né, vai ser um trabalho de formiguinha, mas que com o passar do tempo, como a gente sabe o número do celular que está ligando, a gente consiga diminuir bem, porque do orelhão era de fato um problema para nós. Né? Por diversas vezes a viatura tinha, porque tinham pessoas insistentes, Ricardo. A pessoa tinha, sei lá, uma neura, um problema em ligar para nós e passar ocorrências que não existiam. Agora, um outro lado também do grande risco do trote e aí é o maior problema. Né? Enquanto a criança está ligando para passar trote, a gente entende que é alguma coisa que a gente vai vencer ao longo do tempo, né? Com muita orientação. Mas do infrator criar o infrator que está tendente a cometer um crime, de criar uma circunstância para que a viatura vá para um local diverso de onde ele quer cometer o crime. Então ele inventa um fato muito grave em algum lugar da cidade para que ele vá cometer o crime em outro lugar. Major, e aí? Como é que faz? Como é que o senhor sabe, então, que ele não está inventando aquela ocorrência lá na zona rural para a viatura ir para lá, enquanto ele vem e comete um crime aqui na cidade e consegue a fuga com mais facilidade? Ricardo, não tem jeito. A gente tem que ir conferir. Porque e se a denúncia, a situação for de fato real? Se a pessoa estiver precisando de ajuda mesmo lá. Então, quando surge uma informação de que algo muito sério está acontecendo num ponto mais afastado da cidade, a gente já se liga. Falou, gente, cuidado. Vai uma viatura, verifica se de fato é verdade.
e as outras viaturas da cidade fiquem atentas que pode ser alguma coisa mais grave. Então, não vai todo mundo uma vez só, né? Vai alguém precursor, capta a informação, se ele detectar naquele ambiente de que de fato é verdade, aí sim as outras viaturas vão no apoio. Mas toda a cautela possível. Pior é para aquelas cidades onde há apenas uma viatura policial. Qual viatura? Uma. Cidadezinhas do entorno aqui. Cidadezinhas que a gente tem uma população de 5 mil habitantes. Eu não preciso ter mais que uma viatura policial lá. Então, ou seja, é contar mesmo com a experiência do policial que está lá, né, com as informações que ele capta na primeira ligação. E muitas vezes as pessoas ficam nervosas conosco, porque na primeira ligação o policial já quer mais informações. Mas a senhora está falando de onde? O que está acontecendo? Quantos infratores são? Qual que é o veículo? E a pessoa fica tensa. Não, eu quero que você venha correndo para cá. Mas a gente precisa ter essa informação para encaminhar o recurso certo. Major, em relação a posto policial, que é uma outra polêmica. O meu bairro tem um posto policial, mas não funciona. Isso tem aumentado a sensação de insegurança ali. E há algum tempo os postos quase que todos foram desativados. Eventualmente tem um policial aqui. Tem o posto ali do São Mateus, às vezes você tem ali um policial, muitas vezes não tem. Recentemente aconteceu de uma pessoa quebrar um vidro, apedrejar o posto, quer dizer, que é uma atitude ousada até, né? O cara pegar uma pedra e jogar no posto policial, foi preso, né? Mas o posto policial é importante, não é mais necessário? Ricardo, sim, o posto policial é importante. E a gente não quer tapar o sol com a peneira. Nós gostaríamos, sim, de ter um posto policial em vários pontos da cidade que a gente entende como locais estratégicos, importantes, em que há um fluxo de pessoas grande e que aquele ponto seja um ponto de referência para as pessoas. Em Juiz de Fora, nós diminuímos nos últimos 20 anos alguns postos que eram de grande referência para as comunidades, né? Então, a gente não vai citar aqui, mas tivemos vários postos policiais que foram fechados. Em substituição a esse posto policial, nós passamos, em alguns pontos, a adotar uma base da Polícia Militar que não fica o dia todo, mas que fica no intervalo do dia, hoje normalmente entre as 14 e as 0 hora, uma base móvel da Polícia Militar. O Estado de Minas Gerais, o governo do Estado, entendeu como sendo uma estratégia em substituição ao posto policial, porque vários postos estavam fechando, não só em Juiz de Fora, mas como em todo o Estado, e nós não estávamos dando conta de substituir o efetivo desse posto policial, por isso eles fecharam, né? O volume de policiais que estão indo para a reserva, que estão se aposentando, nos últimos 10 anos, foi sim numa velocidade um pouco maior do que aqueles que ingressaram. Então nós tivemos um decréscimo de efetivo e precisamos com isso mudar a estratégia. Então hoje essa base móvel ela está substituindo um posto fixo que tem também ali no seu portfólio motocicletas que transitam no entorno da base móvel, né? As pessoas entendam como sendo assim, poxa, mas não é isso que eu queria era aquele posto que ficava aqui, que tinha policial 24 horas. Nós gostaríamos sim. Mas diante da carência de efetivo que veio aumentando nos últimos anos, a gente precisou mudar a estratégia e ampliar um pouco essa estratégia, que é colocar essa base móvel com a presença de motocicletas que transitam no entorno. Passou a ser uma referência para a comunidade local, né? Mas nós ainda temos dificuldade de manter muitos dos postos que eram tradicionais em Juiz de Fora abertos 24 horas e talvez inclusive abertos durante o dia também. Bom, Major Jean Amaral, só para finalizar, uma última pergunta aqui. E se eu perguntasse isso para algum político que estivesse no programa, certamente a maioria iria dizer que o sonho desse político é ser prefeito de Juiz de Fora. No seu caso, é um desejo, é um sonho, é ser comandante da Polícia Militar? Sou Ricardo, meu desejo é cumprir o meu dever aqui na Polícia Militar. Confesso para o senhor que em momento algum houve nada nesse sentido. Ou seja, é o que a gente fala na Polícia Militar, nós não somos donos do nosso passe lá na Polícia, né? Inclusive, a gente não prevê o nosso destino na Polícia Militar. Se hoje eu estou de assessor de comunicação da Polícia Militar aqui na região, é porque em algum momento alguém disse para o meu comandante, falou, ô comandante, o Jean, no passado, ele teve uma experiência lá de assessoria de imprensa, então você coloca ele lá. E é assim que a coisa anda. É um amigo ou não? É amigo, né? É amigo.
Porque o oficial da Polícia Militar, a gente tem o princípio, que a gente fala, princípio da universalidade lá na Polícia Militar, né? Eu, por exemplo, eu já fui da Polícia do Meio Ambiente, eu já fui da Polícia Rodoviária, eu já fui da Polícia de Trânsito Urbano, Sim. Eu já fui do Serviço de Inteligência, andava barbudo, inclusive eu estava em Belo Horizonte na ocasião, barbudo, Serviço de Inteligência lá. Eu já fui assessor de comunicação, que tem nada a ver com o Serviço de Inteligência, né? Ou seja, é o avesso do Serviço de Inteligência. Enquanto o Serviço de Inteligência eu tenho que me esconder, na assessoria de imprensa eu tenho que divulgar. E já fiz uma série de outras tarefas na Polícia Militar. Então, ou seja, nós não somos dono do nosso passe nem do nosso destino. Aonde o comandante mandar, a gente tem que ir. Inclusive, no final desse ano agora, pode ser que eu seja definido para outra missão, para outra cidade, para outro lugar de Minas Gerais. Vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com assessoria de imprensa. Então, ou seja, a gente tem que estar pronto para aquilo que a polícia quiser. Em relação a essas pretensões, felizmente, nada, absolutamente nada tem a ver com essa pretensão, esse futuro destino aí. Bom, quero agradecer o Major da Polícia Militar, Jean Amaral, Relações Públicas da PM, agradecer a você que esteve conosco em mais um Arreda Pra Cá, e esse é o objetivo do programa, arredar você para conversar conosco, falar com a gente aqui, os patrocinadores, Unimed, Juiz de Fora, Santa Cruz Shopping, Sudeste Automóveis e o Sinteac, que é um sindicato que tem trabalhado bastante, principalmente nessa área de recursos humanos. Eu vou trazendo todos os parceiros algumas novidades para vocês aqui ao longo dos próximos programas. A gente tem uma coisa parecida, Major, que é na profissão, que é a Polícia Militar e o jornalismo. Porque as pessoas têm a visão de que o jornalista está sempre levando notícia ruim e o policial é sempre acionado para tratar uma coisa ruim. Pode até ser que seja verdade ou não, mas, de certa forma, isso faz parte, imagino que do seu dia a dia, da sua rotina também, como faz parte da minha, nem sempre a gente trazer boas notícias. A gente tem que informar independente da qualidade, daquela qualificação da informação. Mas o que eu quero ressaltar é esse bom relacionamento entre a imprensa e a Polícia Militar, os órgãos de segurança de um modo geral. Isso não é bom para mim, isso não é bom para o Major, isso é bom para você, porque vai chegar para você o que está acontecendo, a realidade da cidade, e o que a gente procurou trazer aqui, através do Major Jean Amaral, esse cenário atual de Juiz de Fora no que diz respeito à segurança pública e o trabalho da Polícia Militar, para você conhecer um pouquinho mais desse trabalho, e é essa a intenção do programa, fazer isso de um modo geral. Por isso eu fico muito agradecido, honrado, por ter aceito esse nosso convite e falar um pouquinho mais, não só da sua vida pessoal, da sua vida como policial militar, mas da própria corporação também. Muito obrigado, Major. Ricardo, isso que você falou é importante, sim, sempre dizer, porque é uma via de mão dupla, né? Quando a gente fala que a imprensa muitas vezes leva uma notícia que não é boa ao ouvido da sociedade, da comunidade que está vendo a notícia, mas ao mesmo tempo em que nós transmitimos notícias que não são muito bem-vindas, mas nós podemos ter a oportunidade também de levar coisa que é de interesse da sociedade, que é útil para que as pessoas possam ter harmonia e viver bem, seja lá onde for. E essa parceria, né, da Polícia Militar com a imprensa, ela tem que ser sempre muito salutar, né? Na medida em que a gente transmite, muitas vezes, principalmente Polícia Militar, mais notícia ruim que as pessoas não querem ouvir, porque, né, vamos dizer assim, o ruim do que acontece na sociedade, muitas vezes nós é que temos que tratar e atender no primeiro momento, isso é notícia, né? As pessoas gostam de ver a tragédia humana, né? E muito da tragédia humana é a Polícia Militar quem é acionada para atender, mas nós temos uma infinidade de outros serviços que a Polícia Militar presta, que é de interesse da sociedade, e quem leva esse serviço para as pessoas é a imprensa. Então, essa via de mão dupla, essa convivência salutar, e eu ressalto aqui, inicialmente volto lá, em parabenizar esse programa do senhor e dizer que o senhor sempre foi para nós, Polícia Militar, aqui em Juiz de Fora, um parceiro muito grande, né? A gente tem uma deferência pelo senhor, sempre nos lugares onde o senhor passou, nos canais que o senhor trabalhou, a deferência, não às vezes pelo canal, mas pelo senhor estar lá. Então nós temos sim uma consideração, um respeito muito grande pelo senhor. E aqui, enquanto assessor de imprensa da Polícia Militar na região, estarei sempre à disposição, aonde o senhor estiver, para trazer informação. A recíproca é verdadeira, Major. Muito obrigado também. A gente tem um enorme respeito pelo trabalho e agradece, né, essa transparência, que é sempre importante para que as pessoas tenham conhecimento do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia de um modo geral. Muito obrigado. E agradecendo a sua participação, sua audiência mais uma vez. E não se esqueça, em toda terça-feira, às 7 horas da noite, Arreda Pra Cá. Até a próxima.